Que as coisas que vão acontecendo e as pessoas se desesperam. E não vê o que está por trás da obra que Deus está fazendo na alma. O diabo é superficial, ele é materialista. Ele é emocionalista, sensacionalista, e tudo é que você veja, aqui está o reino e os dons, mas a obra que ele ia fazer na alma de todos eles, pelos quais ele ia morrer. Igual na segunda vinda, um reino eterno, onde vamos ter tudo isso. Mas aqui as pessoas, os mesmos que estão aí no mesmo ambiente, chega a um ponto que nunca viram isso. Alguns nunca viram, então vão cansando, aí isso não... uma hora está lá, outra hora está aqui, outra hora está lá. Quando vai acontecer, e desesperam. Mas veja, se desesperam. Esses que se desesperam é por causa do tempo. Mas esse mesmo tempo é útil e é vital para o escolhido, que ainda lhe falta. Para ufa, nos dá mais tempo, Senhor, ainda falta, nos dê mais tempo. E para a gente como indivíduo também, me dá mais tempo para eu me preparar e para servir mais a Ti. Porque não é só, se você observar, acabou esse trabalho e tem que estar trabalhando. Luta e trabalha, esse é o tempo que mais se trabalha e tudo, mas ao mesmo tempo, une ao tempo que ele estava trabalhando no meio daqueles 120 lá, eram 500 e ficou 120. E lá não estavam fazendo nada. Estavam discutindo, não discutindo de brigar, mas isso também representa o nosso tempo, o tempo de nossa preparação. Isso não quer dizer que vamos nos trancar e nos trabalhar, são dois tempos diferentes. Mas o tempo que está sendo dado é para a nossa preparação. Mas esse mesmo tempo que falta para cada um de nós, o inimigo vê de outra forma e fala, isso aí, continua isso aí ainda, então melhor vou embora. Quando eu ver as coisas acontecendo, aí eu volto. Ou seja, para uns o tempo é necessário, é vital. Senhor, que ainda não aconteça nada, porque ainda me falta, me dê um dia mais, ainda que esteja clamando por dentro, que quer, mas ao mesmo tempo, obrigado, Senhor, porque ainda não aconteceu isso ou aquilo, senão que o Senhor me deu mais uma oportunidade, uma chance, com mais um dia, me entende? Mas o outro vê um dia mais, aí começa a falar, e nunca termina isso, nem está se preparando e nem está desejoso que venha nada, mas bem será que vindicará isso ou não? Então, essas mudanças que vão sendo vistas, mudança, começa a ver a mudança, começa a ver isso e aquilo, as mudanças é difícil para serem aceitas. Mas ele opera para esse que está desesperado e entra em desespero para receber a promessa, não para o que está... Como diz, meu Senhor tarda a vir e começa a golpear seus conservos, e o Senhor tarda a cumprir o que ele prometeu. Então começa a golpear seus conservos e fazer isso ou fazer aquilo. Mas vejam que, mesmo tendo isso que, para uns, o escolhido vai recebendo e crendo, a gente tem que ter o conhecimento de como usar a espada. Porque, vamos ver o mensageiro, ele tem tudo, tudo está aí. O problema é que
vai acontecer o mesmo que teria acontecido se eles, os servos, os mensageiros das eras, tivessem começado a arrancar o joio antes do tempo. Nesse tempo, se eu tivesse começado, além do trabalho que a palavra está fazendo, está realizando a separação, estão os dois ministérios. Mas a forma que cumpre plenamente é quando os escolhidos todos estiverem adotados. Por que você pensa que chegam até o final esses manufaturados? Então, eles não foram arrancados antes? Continuam aí. Ou seja, que arrancar o joio agora tem uma maneira e tem uma forma. Se arrancar tudo de uma vez, se abre o caminho com essa espada, então vai arrancar os escolhidos também. Então é algo seleto. Vai cortando, ou seja, vai separando o joio do trigo, pouco a pouco. Não é de uma vez. Mesmo ainda tem pessoas que estão no grupo e continuam metidos aí. Mas como ele sabe como arrancá-los, não vai tudo de uma vez. Não faz tudo de uma vez, vai pouco a pouco. Você não arranca o joio do plantio de uma vez, tem que ir por parte, por área, para não ficar nenhum atrás aí grudado. Você vai arrancando e vai levando a par. Quando você termina, então, termina todo o campo e fica completinho, só o trigo. Mas também, ao mesmo tempo, você pode jogar água, por exemplo. Todo mundo recebeu a água. Quer arrancar o joio, não pode jogar o veneno em tudo por cima, porque o trigo todo vai morrer também. E aí arrasaria com tudo de uma vez. Mas não, tem que ir um por um, tirando um por um. E tem alguns que saem, jogam o veneno, secam rápido. Outros têm que usar um enxadão para arrancar desde o tronco. Outros têm que fazer até com picaretas e pá para arrancar, porque esse joio está bem profundo, bem arraigado. E são várias ações para arrancar o joio, para arrancá-lo. E também é igual para o trigo, para que amadureça e tudo. Uns precisam um pouquinho mais de água e corta os galhinhos por aqui. Esse está bom, suba, porque já está, pode amadurecer. Outros têm que fazer mais sombra, porque o sol o danifica, fica mais fraco, porque o joio esteve perto e o afogou quase. E precisa de menos tempo do que um que teve um joio de um lado. Uma família que teve uma pessoa aí macetando o tempo todo causou muito danos na sua vida espiritual e física. Então, esse precisa de mais carinho, mais atenção. Então, é o tempo que Deus dá mais tempo, por isso Deus não dá mais tempo, somente por esse. Então, tem que estender mais o tempo, mas o joio com raiva e fica assim, por que já não cumpre as coisas já? Então, esse tempo é o tempo que Deus está nos dando agora, não por causa do joio que fala o que tem que falar. E quanto mais fala, recebe mais condenação. Tem um lugar, eu não me lembro qual é o estudo. Ele pregou intitulado O Novo Templo. Diz porque nós sempre tratamos de ajudar toda pessoa e todo membro para que esteja bem diante de Deus. Como quando lemos há pouco que ele disse: eu sei quem era esse. Eu sei quem ela era. Porque é isso que o diabo faz, expondo o passado do escolhido. Sim, mas não me fale de quem era, fala de quem é agora. E também, olha você, quem você é para estar acusando. Tenha ou não tenha razão do que tenha feito, não importa. O importante é quem é agora e o que esse véu esconde.
o que esconde? Ele disse, nós sempre tentamos ajudar toda pessoa e todo ministro para que esteja bem diante de Deus. Tentamos tirar eles do atoladeiros para que o nome deles não seja riscado do livro de Deus. E lembra que naquele tempo, Candelário estava. E foi um homem que causou muitos danos à obra, muitos danos. E naquele tempo, não só ele, outros ministros também. Mas veja, os ciclos se repetem. Lá era Candelário. E ele disse, para que não sejam riscados. Tem uma gravação que eu tenho lá, que Candelário disse que se ele fosse para o inferno, lá do inferno ele diria que Elias trouxe, que William trouxe a mensagem naquele tempo. Então ele o assinalou como mensageiro, ou reconheceu. E ele estava passando uma etapa difícil, uma gravação. E nesse tempo também vai ter ministros que vão reconhecer o ungido de Deus nesse tempo. E mesmo que vão para o inferno, lá vão testificar que esse era o verdadeiro ungido, mesmo que ainda lhes resta tempo para continuar contra. E diz porque vão perceber. Lá, Judas Iscariote foi o tipo, ele percebeu. Antes de se enforcar, ele percebeu. Ele percebeu antes de se enforcar. E antes que eles recebam o que vão receber, vão perceber. Temos tratado de tirá-los do atoleiro para que o nome deles não seja riscado do livro de Deus e para que essas pragas não caiam sobre eles. Mas se não deixarem ajudar, se não forem sinceros, não poderá fazer nada, mesmo que a gente tente. Não poderá fazer nada. Mesmo que a gente tenta, olha quantas vezes eu tentei e continuo, a misericórdia de Deus aí, e aí, mas como não são sinceros, não lhes importa com a alma deles. O diabo que ele importa é levar o máximo possível ao inferno. Mesmo que a gente tenta, não pode fazer nada. Cada dia vão de mal a pior, amontoando sobre eles condenações, como eu disse. Mais anos de condenação no lago de fogo. Se pelo menos eles, depois de cruzarem a linha, percebessem que poderiam evitar pelo menos mais da metade da condenação que os espera, se continuar adiante, se eles pudessem perceber e fossem sinceros, eles poderiam evitar. Mas, se não são sinceros, seguirão em frente, amontoando para eles mesmos condenação, a qual receberão lá no lago de fogo. E pessoas que até no momento, e agora mesmo pode falar o mesmo, pessoas que até o presente, até esse momento, poderia ter, talvez, pessoas. ¿Sabes cuál es? Tú no tienes ahí la que es de no molestar, tú no lo tienes ahí, mira. Es una rayita así. No tiene ese, qué raro. Ele diz pessoas que até o presente momento, vamos colocar que estarão 10 mil anos no lago de fogo. Daqui até que termine a vida dele aqui na Terra, se não se prepararem e pararem de pecar, ou seja, pararem de serem incrédulos, poderão armazenar mais anos, ou 10 mil bilhões de anos mais, porque isso é multiplicado. Não é somado. Porque quando tem conhecimento da verdade e insiste em viver em pecado, isso vai multiplicando mais e mais. Então, um pouquinho mais adiante fala, então certamente muitos não se deixarão ser usados pelo diabo, mesmo que tenham cruzado a linha, reconhecerão que o diabo enganou a eles e não vai mais se deixar usar pelo diabo, se forem sinceros. Agora, se gostam da forma que o diabo os usou, porque
ficam encantados com a popularidade, muita popularidade, e se gosta da forma que o diabo os usou e todas as coisas má que o diabo fez através deles, então vão continuar nessas coisas. Mas os que forem sinceros, vejam que aí ainda tem sinceridade nos incrédulos. Judas Iscariote teve sinceridade, ele reconheceu. Mas se gostam da forma que o diabo os usou e a forma que o diabo fez coisas má através deles e gostam dessas coisas. Mas os que são sinceros não vão deixar mais o diabo usá-los, mesmo que saibam que já não tem mais oportunidade de salvação. Se rebelarão contra o próprio diabo que os enganou. Não se rebelarão contra Deus, porque Deus não fez nada contra eles. Porque o que Deus quer é que todos venham ao arrependimento e que recebam as bênçãos. Mas nesse tempo final, como Deus em sua vinda vem com bênçãos e maldições, então vão receber maldições, o juízo divino. Isso não tem quem tira as bênçãos do escolhido e não tem quem tira as maldições do incrédulo. O incrédulo pode receber menos se arrepender, se forem sinceros e se prepararem, recapacitarem. Não rebelarão contra Deus porque Deus não fez nada contra eles, foi o diabo. E eles se puseram de acordo com o diabo, então o diabo os arrastou. Se pôr de acordo com o diabo, ficar de acordo com o diabo, você fica de acordo com o diabo é quando o diabo vem. A única forma de você se pôr de acordo com o diabo é quando o diabo vem em uma pessoa e começa a fabricar esses casos e maquinar. E você então aí se põe de acordo com o diabo que entra no meio do povo, já está podre, vem tentar apodrecer as demais frutas e começa a danificar. E você fica de acordo com o diabo, você se coloca de acordo com essa pessoa e aquela se coloca de acordo com a outra. Então, veja, aí já tem uma podre o que Judas fez. Saiu um pouquinho, saiu um. E esse continua apodrecendo tudo por lá, danificando, causando mal, blasfemando, atacando. E então, aí é onde você se coloca de acordo com o diabo. Essa é a forma de se pôr de acordo com o diabo. A forma de se colocar de acordo com Deus é ter companheirismo com o Espírito Santo encarnado. Porque o Espírito de Deus tem que trabalhar através de um ser humano, e o Espírito do diabo também. Diz, então o diabo os arrastou, e então a palavra de Deus tem que cumprir do juízo cair sobre eles. Portanto, os que forem sinceros não somente vão rejeitar a que o diabo os use mais, mas também estarão de acordo com todo o juízo que Deus determinar sobre eles. Não importa o tipo de juízo que for. E estarão de acordo e aceitarão que merecem tudo que lhes corresponde a passar lá no lago de fogo. Por quê? Porque eles reconhecerão que fizeram mal. E chegaram a certo lugar, onde cruzaram a linha, e então daí para diante não poderão se arrepender. E veja por quê. Mesmo que queiram consertar as coisas, por dentro não tem arrependimento. E o mesmo que fizeram, se tivessem outra oportunidade para fazer, sabe que o desejo de fazer está aí dentro. Ou seja, se novamente, ou mesmo que falamos nesses dias, que no final do milênio, por que o diabo os engana novamente? Vê? Porque esse sentir, eles têm aí dentro. E o diabo volta a usá-los novamente. O diabo torna a usá-los novamente porque não tem nenhum arrependimento. Torna a serem enganados. Agora, vejam nessa outra mensagem, bem rapidinho, para ler também aqui no poder de Deus para a transformação. Vamos ver aqui nessas páginas. Israel fez o mesmo. Depois que viram Moisés vindicado, eles permitiram Balaão aspergir aquela semente preciosa. Pastor, nunca faça nada contra essa palavra. Olha, Balaão, ele era um profeta e ele viu a semente de Deus vindicada.
Mas Moabe, sobre a sua própria grande denominação sobre a qual ele vivia, viu aquele grupo de peregrinos atravessando a terra, ele os aspergiu e disse: bom, espera um momento, todos nós somos cristãos, todos nós somos crentes, os nossos pais e os vossos pais são os mesmos. Nós não somos os filhos de Ló? E Ló não era sobrinho de Abraão? Não somos todos iguais? Vamos casar um com o outro. Então Israel, assim como Eva, lá no Jardim do Éden, que permitiu que Satanás a aspergisse, ele também aspergiu Israel por meio de um profeta falso, apesar de que o verdadeiro profeta estava com eles, com a palavra vindicada. No entanto, ele o aspergiu com o conhecimento de um conceito, por meio de um conceito intelectual. Pense nisso nesses momentos. Agora, isso nunca foi perdoado. Aquele pecado nunca foi perdoado. As sementes apodreceram no caminho do dever, no caminho à terra prometida. Cada um deles pereceu e apodreceu, ali mesmo na igreja, na linha do dever. Seguindo a Deus, permitiu que Satanás aspergisse esse veneno sobre eles, essa concepção intelectual, educacional, seguindo, todos somos iguais, todos filhos de Deus. Não somos. Aí o irmão Branham disse, não somos todos iguais. Mas Israel permitiu que aquele falso mestre o aspergisse com aquela concepção intelectual que eles tinham dele. E ele escreveu Satanás e a sua concepção intelectual. Mas eu creio que é um pouquinho mais atrás. Veja na 37, eu comecei na 38, olha a 37 embaixo. Isto é, assim diz a Santa Palavra. Se nós voluntariamente não cremos, depois que já temos visto e ouvido, então temos cruzado a linha. Por isso que quando ele disse, tinham estado em culto como este, eles tinham escutado todas essas coisas. Eles até sintonizam. Uns sintonizam o satélite, outros do satélite tirou até as antenas e tudo, mas não pense que pararam de se conectar. Eles se conectam de outra forma, ou deixa uma pessoa aí que fica monitorando e escuta para fazer um resumo. Olha, hoje falou contra, e falou isso, e falou aquilo, e disse isso. Então veja que de toda forma estão escutando, sempre escutam. Agora escutaram e mesmo assim conhecendo o que é a verdade e empenha em fazer o contrário, então aí é que cruzam a linha. Já não terá mais perdão para eles porque você terá cruzado a linha. Ou você fala, Deus ainda me abençoa. A mim não aconteceu nada, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho trabalho, eu tenho carro, eu tenho isso e aquilo. Você está amontoando juízo sobre juízo, juízo sobre juízo, e cada vez que você se vangloria mais você amontoa juízo em cima. Lembram Israel estando na fronteira? Quando Deus tinha lhes dado uma promessa de uma terra santa, uma terra que era boa, na qual fluía leite e mel, Moisés tinha enviado Josué e Caleb e o restante dos espias para que fossem espiar a terra e trouxeram uma evidência vindicada, ou seja, confirmou. 10 deles falaram, não podemos entrar, não somos capazes. Analise a situação. Seríamos fanáticos, temos somente essas coisas pequenininhas para pelejar. Olha o que eles têm. Nós não podemos fazer isso. Não somos capazes de fazer. Mas Josué e Caleb falaram, nós somos mais do que capazes de fazer. Deus fez a promessa. Recorde, eles regressaram. Isso foi em Cades Barneia. Eles regressaram e se converteram em nômadas do deserto. Cada um deles morreram e estão perdidos eternamente. Jesus falou isso. Não atravessa essa linha divisória. Isso é bem terrível, vejam. Quando você sabe fazer o bem e não faz, isso é pecado para você. Quando você sabe fazer o bem e não faz. Vejam, eles receberam, escutaram, estiveram em culto, em serviço como esse. E isso é o que eles estavam escutando. O que eles estavam escutando, isso é fazer a vontade de Deus. Isso era o que tinha que escutar.
Israel fez o mesmo depois que tinha visto Moisés vindicado. Eles permitiram que Balaão os aspergisse aquela preciosa e vindicada semente. Pastor, nunca fala nada contra essa palavra. Olha Balaão, ele era um profeta e ele tinha visto a semente de Deus vindicada, mas Moabe, sob sua própria grande denominação sob a qual ele vivia, viu aquele grupo de peregrinos atravessando a terra e ele os aspergiu e disse, aí foi que ele teve companheirismo. Ele teve companheirismo com o diabo. E disse, bem, espere um momentinho, todos nós somos cristãos, todos nós somos crentes, nossos pais. E os nossos pais e os vossos pais são os mesmos. Nós não somos filhos de Ló. Isso foi o que eu li agora. Era desde lá. Ló não era sobrinho de Abraão? Todos não somos iguais? Vamos casar uns com os outros. Assim como Eva no Jardim do Éden permitiu que Satanás aspergisse, assim também Israel permitiu que o aspergisse, através de um falso profeta, quando o verdadeiro profeta tinha estado com eles, com a palavra vindicada, mas ele o aspergiu com o conhecimento de um conceito intelectual, Moabe, ou seja, o diabo. Pensa nisso nesses momentos. Isso nunca foi perdoado. Aquele pecado nunca foi perdoado. Agora viste o que fala aí? Ele fala nesse extrato, o novo templo. Onde ali ele disse, portanto, porque os que reconhecerão que fizeram mal e chegarão a um certo lugar que cruzaram a linha, então daí para diante não podem se arrepender, mesmo que sabem que fizeram mal e vão se levantar contra o diabo para não armazenar mais juízo. Mas se desse a eles a oportunidade outra vez fariam. Ou seja, se Judas tivesse visto que soltassem Jesus, tivesse visto Jesus solto, voltaria novamente e falaria, me dá 30 mais, eu vou buscar ele para vocês. Vou até fazer mais barato, vou dar ele a vocês por 20. Mas quando ele viu que já estava na última, já estava mais sério, então aí ele se arrependeu e devolveu as 30 peças de pratas. Mas vejam, que o que ele viu foi a forma que a situação estava. Mas se tivessem dado a ele a oportunidade novamente e falar, solta ele, soltaram Jesus, me dá aí mais 30 que você me pagou, e vou entregar ele agora por 30 ou por 20 mais. Porque nele estava essa natureza do diabo, porque a semente do diabo, isso nunca mais poderia tirar aquele sentimento de fazer o mal novamente. O mesmo que acontece com esses que ressuscitam no final do milênio. O inimigo novamente os engana. Agora vejam como depois do milênio é que o diabo é jogado assim no lago de fogo. Então aí já é destruição total. Como que Deus pode ter criado um arcanjo tão grande? Luzbel, vejam, era deste mesmo nível de Miguel e queria ter um reino maior do que o de Miguel. Em Isaías tem uma escritura que ele disse que ele criou as trevas, algo assim, eu criei as trevas. E outro lugar fala, morte, eu serei a tua morte. Mas esse era o plano de Deus para então poder expressar os seus atributos como curador, sarador, misericordioso e justo, perdoador. Vejam agora como... Aí é que diz... Isso é Isaías 45, 6. Eu sou o Senhor, versículo 5 do capítulo 45. Eu sou o Senhor e não existe mais ninguém. Não há Deus fora de mim. E eu te cingirei ainda que tu não me conheceste, para que saiba que desde o nascimento do sol até onde se põe o pôr do sol, que não existe nada mais que eu, o Senhor, e ninguém mais que eu,
que crio a luz e crio as trevas. Veja isso. Que faço a paz e crio a adversidade. Amém. Eu, o Senhor, sou o que faço tudo isso. Aí você fala, mas olha aí, você não pode começar a razoar isso nem nada. Isso é Deus. E a Ele lhe agrada fazer isso, e isso é o seu programa. Agora, quando a gente identifica e fala, eu criei a luz, fala, criei. Então aí a gente se identifica com a luz e não com as trevas. Lá, os das trevas, que o diabo fale das trevas. Ele criou, ele formou a luz. Veja, ele nos criou, nos formou, somos luz. E eu sou a luz do mundo, seus filhos são luz também. Agora, o filho das trevas é o diabo. E os filhos das trevas, são filhos da escuridão. Agora, esse tempo que Deus nos deu é um tempo de resistência. E que em seu programa Deus está nos dando esse tempo. Então, aproveitem o tempo para chegar a essa estatura do varão perfeito. E graças a Deus que Deus deu esse tempo. Porque se chega a cumprir tudo ali, naquele momento, se chegasse a cumprir, imagina como estaríamos diante de Deus. Mas não era o momento para realizar isso de uma vez. Tudo tem ido de uma forma progressiva. A separação, veja, de uma forma progressiva. Restam alguns feixes que eu tenho que tirar. Umas ervas má que ainda tenho que tirar. E ainda tem trabalho para essas duas oliveiras. E isso é a palavra que faz. Vai arrancando. Mesmo que depois que é arrancado, tentam agarrar aí na beira do caminho, ficar aí na beira do caminho para ver se consegue sair de lá. E de lá começam a bombardear, porque aonde quer que a gente joga ele, eles perturbam, tira ele e joga para um lugar e fica perturbando de lá, na beira da estrada, veja, joga um monte de joio na beira da estrada aí, ou coloca em cima de uma carreta, e você vê o que vai acontecer, vai apodrecer a carreta, aonde quer que você joga o joio, ele perturba. Ele incomoda e Deus vai tirando pouco a pouco, mas nesse tempo que ele vai tirando, vai dando tempo para o escolhido. Já arrancou esse que estava do meu lado, arrancou aquele que sentava do meu lado do culto ali, resmungando e com cara comprida, aí, cara feia, e quando saía tentava tirar um pouco do que foi semeado no meu coração. Tudo isso o joio fazia, igualzinho como você vê plantado no campo, no lado do trigo, tentando tapar o trigo, e a chuva cai, ela tenta puxar a chuva para ela, para o joio, e deixa o trigo fora daí. E o trigo aí do lado pega o mau costume do joio também. Veja, não pegou o mau costume em Pedro, ele saiu reclamando, falando dali, sentou só um momentinho com aqueles ali que estavam olhando, e estava em volta do fogo ali, e saiu amaldiçoando, falando mal, veja. E você procura a maioria dos que estão contra, são dos que estão aí dentro. E veja o mal que ele fala. Durante a semana o vocabulário é péssimo. E isso, o escolhido de Deus, até a forma de falar, Deus nos corrigiu e ainda está nos faltando. Tem coisa ainda que temos que mudar. Estamos aí no dia a dia, você entra em um trem ou num ônibus, ou em um avião, onde for. E se tem música aí, ou tem pessoas falando coisas feias, você sai e isso fica aí na mente. E a gente tem que colocar um cântico ou começar a falar bem, porque às vezes escapa uma palavra, às vezes, não com a intenção de fazer, mas como tem aquele ambiente, imagina alguém que tem isso encarnado, que todo tempo esteja amaldiçoando, falando mal, palavras má, e pegar um que está mais ou menos aí cambaleando, e que desses que vai somente um dia de culto, para cumprir aí compromisso, e depois fica a semana toda no trabalho, e fica perto de um que tem a boca solta, que gosta de falar mal, e pior se estiver completamente contra, então quando chega todo asqueroso no culto, já chega aí todo contaminado completamente, então é isso que fazem. Veja, alguns até colocam fone de ouvido,
é quando está aí no culto, até chegar o momento que o irmão William entra. Então, tira para escutar o irmão William. Então, para que vão? Melhor fique em casa, escuta em casa, não seja hipócrita. Porque são hipócritas. Não é porque você vê ele aí, ou vão aí para depois sair fuxicando do que está acontecendo aí. Até isso. Então veja que já vem todo danificado. Não, eu não escuto, eu coloco o fone ou vou escutar outra mensagem, outra coisa. Então é isso aí. Pensam que estão enganando os que estão aí, mas estão enganando a eles mesmos. E quando já cruzam a linha, aí já são como se fosse um pedaço de carne. O irmão Branham fala que, estando vivo, é a mesma coisa. A gente saudá-los, não saudar é a mesma coisa. Dá a mesma coisa, porque são um pedaço de carne. Caminhando aí sem sentido. Eles estando ou não estando aí é a mesma coisa. Produzem fruto para o reino das trevas. Isso sim que produzem fruto, mas para o reino de Deus não dá um mínimo de fruto. Agora, vimos como esses anjos vão fazendo essa separação de uma forma gradativa, gradual, em um processo, assim como também vai em processo essa palavra que vai caindo, e ao redor dessa palavra, onde esse escolhido vai rejuvenescendo, tudo vai de processo em processo. Todas as células, os átomos, tudo vai mudando de dentro para fora, porque é ao redor da palavra que fala que Abraão e Sara foram rejuvenescidos. Nós estamos sendo rejuvenescidos pouco a pouco, enquanto os anjos ceifeiros estão com picaretas e pá arrancando o joio. Esse se foi, vum! Deus faz uma obra, pum, saiu outro. Isso foi uma picareta que desceu ali e o tirou. Ou talvez também até o facão, você mete o facão de ponta e vai arrancando. Mas tem uns que é meio durinho, você pensa que é duro e não consegue arrancar, você mete o facão de ponta, mas se ficar difícil, então vai, pega uma picareta e arranca. Se for mais difícil, procura um cavador e arranca daí. Ele sabe o que fazer, ele sabe qual maquinário ou qual ferramenta para arrancar qualquer joio, quer seja superficial ou que seja profundo. Nossa, ele vai arrancar porque ele arranca. Qualquer um poderia falar, isso aí vai ser difícil de tirar. Não se preocupa, a palavra se encarrega disto. Eu tenho uma ferramenta boa para isso aí, em específico. Teve ferramenta específica para Judas Iscariote, porque os 70 foram rápido. Agora esse último saiu com o quê? Com a palavra. O pão molhado. Bem, que Deus nos ajude e sempre nos permita agradecer esse tempo. Que esse tempo nós o aproveitemos e o aproveitemos no máximo, antes que feche esse ciclo divino, essa fase, essa etapa, para continuar nos preparando para que o Espírito Santo depois continuar nos corrigindo, como está fazendo. Então, que Ele nos use sem limitações. Ele chega e corrige e continua o seu trabalho de segregação. Chega, corrige e continua fazendo o trabalho de segregação. Na correção vai semeando a palavra, a fé do rapto, mas para ele trabalhar, operar em toda a sua plenitude, então a igreja já tem que estar preparada. E depois, a correção já não precisa, porque será o próprio Espírito Santo na pessoa, e essa pessoa já está perfeita. E não tem maneira que o Espírito Santo corrija você, porque ele mesmo completamente estará em ti. Bom, agora nessas pouquinhas palavras, nós vimos assim meio entrecortadas aqui e lá. Vimos as obras desses anjos ceifeiros que, pelo lado, vemos que vai nos educando, nos ensinando, nos revelando como devemos ser e como devemos nos conduzir, como devemos atuar, vamos dizer assim, e como devemos receber o que Deus prometeu, obedecendo e preenchendo as condições, preenchendo os requisitos. Veja um tempo que o Espírito Santo, por meio dos anjos ceifeiros, está realizando isso. Mas, pelo outro lado, vemos os anjos ceifeiros fazendo a separação, arrancando o joio. Os anjos ceifeiros
nos preparando para la transformación para a transformação arrancando la cizaña. e arrancando o joio, algo assim. O sea que es un trabajo. Ou seja, que é um trabalho desses anjos ceifeiros, é o trabalho do Espírito Santo, Dándonos la enseñanza bajo nos carta, dando o bajo ensinamento la sobre fe de capa e nos dando a fé do rapto. Y por otro lado, E pelo outro lado, arrancando o joio. ahí lo ponemos ahorita ya mismo. Bueno, que Dios Já vamos colocar. diga. Bom, Deus os abençoe. El tiempo que dá Deus agora é O tempo que Deus dá agora é um tempo para o que tem mais resistência, resistindo até chegar à meta. Esse último trecho é chave. Nenhum dos trechos anteriores teve um final que chegou à meta. Não sei se falamos isso, se são 8 trechos. Dos 8, os primeiros 7 trechos não têm o final da meta. O único que tem o final da meta é o 8, que é esse tempo. Ou seja, nesse último trecho é que faz o desafio. E a resistência é para o final. Vamos ver se essas 7 etapas consecutivas que correram, passaram esses 7 trovões consecutivos. Então aí é onde é visto quem resiste, quem chega ao final, a essa meta. Hoje, que dia é hoje? 21? Sexta-feira, 21 de novembro deste ano 2025. Vimos a obra que esse anjo ceifeiro está realizando, tanto com os escolhidos como com o joio. Mas junto com as obras do anjo, com o selo de Deus vivo, junto aos escolhidos e com o joio. Porque a gente pega o trigo, o recolhe, leva ao celeiro e o joio arranca, amarra e joga no fogo. Bom, que Deus os abençoe e nos guarde e continua nos ajudando a permanecer nesta reta final e que nos dê esse segundo ar para chegarmos à meta. Esforça-te e seja valente. Deus disse a Josué, somente eu te peço uma coisa, que te esforça-te, falta pouco para chegar à meta. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.